só ligou de deixar em volta ali menos, mais obfuscado, mas a realidade é que o binário ele tá vulnerável, entendeu? Isso é a segurança por obscuridade. E análise forense de malware, como eu comentei, né? Em time de análise de artefatos de malware, se faz bastante isso. E é que tem, né? Na segurança a gente usa para entender o que que um programa faz sem ter acesso ao código-fonte, né? É basicamente isso. E vamos para alguns desafios tradicionais da engenharia reversa, né? Eu acho que é bem claro isso, que a leitura de assembly, de código de máquina é extremamente manual, um processo extremamente manual, extenso e tedioso, né? Tem uma curva de aprendizado relativamente grande, dependendo de quão abrangente você quer fazer, né, todo esse aprendizado, porque existem várias arquiteturas diferentes. Por exemplo, agora eu estou falando aqui num Mac com um processador ARM, né, da Apple Silicon. Essa arquitetura já é completamente diferente de um processador, por exemplo, um AMD Ryzen ou um Intel, que tem uma arquitetura x8664. A arquitetura do meu notebook é ARM. São linguagens diferentes. É como se eu falasse português, mas eu também falo inglês, ou eu também falo russo, por exemplo. São linguagens diferentes que, no fim, é, dá no mesmo, né? A CPU é uma grande calculadora que interpreta linguagens diferentes. É, Assembly é uma abrangência de todas essas arquiteturas, né? Porque Assembly é escrito de forma diferente para ARM, é escrito de forma diferente para x8664, e assim vai, né? E aí aqui eu botei que tem uma pequena necessidade de conhecimento, sim, e noção aplicável, em Assembly, arquitetura de processadores, como eu expliquei, sistemas operacionais, formatos de arquivo binário, como eu falei mais no começo e tal. Mas isso aqui não é, tipo assim, pô, é aquilo, né? Toda essa pressão de você querer, você ter que aprender tudo e ter que estudar tudo. Não, não é isso. Se você já entende um pouco o que que o Assembly faz, já vale. Se você já entende um pouco o que que é arquitetura de processador, já vale. Se você já entende um pouco como o sistema operacional ou os sistemas operacionais que você quer estudar funcionam, já vale. Assim, se aplica a mesma coisa aos formatos de arquivos binários, né? Que segue um pouco ali os sistemas operacionais também. E é isso, né? Como traduzir um livro em uma língua que você mal conhece com milhares de páginas, né? E aí, vamos lá, como é que a inteligência artificial, né? Vamos falar agora da inteligência artificial, ajuda na engenharia reversa. Não sei se tem algum analista de malware aqui, que está assistindo, enfim, mas a gente sabe o quão extenso é esse processo de analisar um malware, né? Toma bastante tempo. E se tivesse alguma coisa para melhorar ou agilizar esse processo, seria muito top, né? E aí a inteligência artificial, ela vem justamente para fazer isso, automatizar a análise repetitiva, identificar padrão complexo que, enfim, não tem tempo ou não entendeu direito. Às vezes, quando você pergunta para a AI, ela consegue te explicar de uma forma que você entenda. Tradução de código em assembly, né, para linguagens de mais alto nível, como C. O AIDA, por exemplo, tem o decompilador, né, que faz toda a linguagem intermediária ali, mas a AI, ela sabe muito bem assembly, então ela também consegue muito bem traduzir esse código para C. Sugestão de nome, obviamente a AI não vai ser algo determinístico como um, uma linguagem intermediária que converte e tal, vai ser mais probabilístico, mas já dá para ter uma noção, né? Sugestão de nome de função variável, que é muito legal também. Por exemplo, digamos que a gente está fazendo um disassembly e está tudo com um nome de função aleatório. A gente consegue pedir para a AI renomear essas funções baseado no que ela entendeu das funções, para ajudar ainda mais com a análise humana e as variáveis também. Reconhecimento de algoritmo conhecido, então, por exemplo, vamos dizer que eu estou analisando malware e tem uma função que faz uma hash MD5. Ela sabe como matematicamente a hash MD5 ela é executada. Então a gente consegue muito facilmente entender como a gente faz, como esse algoritmo funciona. E ela consegue renomear a função e reconhecer que isso é um algoritmo de MD5, por exemplo, com muito mais facilidade e rapidez, né?
E aí, a AI funciona como assistente experiente de ouvir milhares de códigos similares antes, né? Até porque ela é treinada com milhares de código, assembly, ou C, tudo, né? Então, ela tem bastante contexto e sabe muito bem o que é cada função. E aí, eu queria trazer aqui, como é que você vê essa imagem, né? A gente tem aqui um int 64 com calling convention fast call, né? Uma função que retorna um int 64, e aí é uma função, e aí um monte de coisa. O que é esse monte de coisa? Não sei. Parece ser um monte de código de optimização. Dá para ver que tem um loop aqui, dá para ver que tem outro loop aqui, algumas operações de bitwise, um XOR aqui também, mais um XOR aqui. Mas eu não entendi ainda direito o que esse código faz, né? Até porque é um código extremamente otimizado e só um monte de cálculo matemático. E aí, aqui tem a screenshot de como a inteligência artificial vê essa imagem, né? Então, ela que explicou, né, que é basicamente uma função que faz a criptografia de um algoritmo chamado AES-256-CBC, que, né, vendo isso aqui, são vários cálculos matemáticos, dá para a gente ter uma noção que pelo menos tem relação a algum tipo de algoritmo de criptografia, até pelas operações de bitwise e pelas operações de XOR também dá para entender um pouco. Mas eu não consegui determinar que isso aqui era exatamente a AES-256-CBC. A inteligência artificial conseguiu com mais facilidade e agilizou bastante o tempo. E explicou para mim como é que funciona também. Eu agora reconheci esse padrão, né? E aí aqui explicou que é basicamente, né, ali um programa que faz a criptografia de AES-256-CBC com PKCS7, enfim. E aí vamos para as ferramentas principais que são usadas, né, que dá para a gente usar a inteligência artificial e ajudar com todo esse processo. A gente tem o AIDA Pro, tem o AIDA Free também, que é de graça. O AIDA é um dos assemblers mais antigos. O Disassembly é um programa que meio que abre, né, o binário e converte para assembly para a gente entender como é que ele funciona e tal. É a ferramenta principal para engenharia reversa. Mais o AIDA Pro MCP, que é um plugin, né, de MCP, que é Model Context Protocol. Eu vou mostrar para vocês já como é que funciona mais a fundo. E aí a gente vai ter o Binary Ninja, com o Binary Ninja MCP também. O Ghidra, com o Ghidra MCP. E modelos de inteligência artificiais específicos para análise de código, né? Então, hoje em dia, a gente tem modelos que se mostram ser bem performáticos para desenvolvimento de código. Isso significa que eles também são muito bons para entender padrões de código. Então, o Cloud 4.5 Sonnet, da Anthropic, ou 4.1 Alpus também, o GPT-5 da OpenAI, ou o Gemini 3 Pro da Google, também são muito bons para reconhecimento de código. E é isso. A AIDA Pro, Binary Ninja e Ghidra são os principais. Tem outras ferramentas também, como a Radar, que talvez tenha um plugin ou alguma coisa assim. Mas eu vou focar aqui mais nos programas de GUI para facilitar mais a visualização. E aí, casos de uso, né? Análise rápida de malware emergente, né? Se tiver algum incidente rápido ali, a gente consegue analisar com mais facilidade. Compreensão de binário sem símbolo, recuperação de algoritmo proprietário, né? Auditoria de segurança em software fechado, que também é muito, muito legal. Às vezes você trabalha em uma empresa que faz auditoria de segurança em aplicações, mas essa aplicação agora ela é de código fechado, não é uma aplicação open source. Então, seria dessa forma que a gente faria. E análise forense acelerada, né? E aí vamos falar um pouco sobre o MCP, né? Aqui eu tenho uma print do repositório do AIDA Pro MCP, direto do repositório do GitHub, no caso. E aí a gente pode ver aqui um gráfico, né? E aí, basicamente, o que acontece? Tem um servidor, que é o AIDA Pro MCP, e aí o servidor, ele integra com clients de MCP, que pode ser o VS Code com algum plugin, como o C-Line ou o Rule Code, pode ser o cursor também, tem suporte MCP, pode ser o aplicativo do cloud no Windows, enfim. Essa é a forma como você vai controlar a inteligência artificial para ter acesso a WIDA, né? Ou qualquer outro programa, mas nesse caso aqui o exemplo é o WIDA.
Então, por exemplo, digamos que eu estou aqui no meu RuCode e né, no chatzinho ali do Cloud, e aí eu estou conectado no servidor de MCP do AIDA Pro, e eu pedi, me mostra quais são as funções desse binário. Aí ele vai chamar a função do MCP, que está exposta no servidor, de procurar as funções, e aí essa função, e aí as funções vão aparecer respectivamente na resposta da AI, né? É basicamente uma camada de comunicação ali a mais, né? Você estende o que a inteligência artificial pode fazer. Agora ela pode acessar o meu AIDA, né? Ela pode executar funções da API do AIDA, né? Para o nosso favor. E com isso a gente dá contexto do que tem no AIDA para a inteligência artificial. Então a gente pode fazer o que a gente quiser, ver as funções, ver os endereços, renomear as funções, fazer o que a gente precisar. E a inteligência artificial vai ter acesso a tudo isso, né? E aí agora eu vou fazer uma demonstração prática, configurar o ambiente, integrar o AIDA Pro com AI, vou integrar o Ghidra também, né, porque o Ghidra é um projeto feito pela NSA, é um projeto de código aberto, que é muito bom para quem, enfim, não tem dinheiro para pagar o AIDA Pro, até porque é muito caro, e, enfim, o Ghidra é uma opção muito, muito boa, de graça. Algumas dicas, e vamos ver alguns casos práticos de malware, né. Eu vou, ao vivo aqui mesmo, vou abrir um Malware Bazaar, que é um repositório de malware, e vou pegar ali algum malware para a gente dar uma olhada ao vivo com essa ferramenta. Então aqui eu tenho uma VM, não sei se dá para ver, acho que dá, né? Tranquilo, de boa. O que eu fiz aqui? Eu instalei o VS Code já, e já setupei o Real Code com a minha API aqui da Anthropic. Existem formas de você economizar isso, né? Por exemplo, usando o LLM hospedado localmente, ou usando algum tipo de Open Router, alguma coisa que economize mais os custos, né, da API, enfim. Mas no meu caso, eu estou usando a API direto do cloud aqui, e aqui ele vai mostrar os custos, assim como a janela de token também, que a janela de token é basicamente o quão grande está nosso chat, né? Porque tem um limite, né? Tanto de input quanto de output. Então, basicamente, eu tenho o AIDA aqui, vou até fechar ele. E aí, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é pesquisar o AIDA Pro MCP, né? E aí, assim que a gente pesquisa, a gente já consegue ver aqui o primeiro resultado no GitHub. Primeiro eu vou mostrar para vocês com o Ghidra, ou com AIDA e depois com o Ghidra, porque também tem um plugin para o Ghidra, que faz a mesma coisa, literalmente. Então, basicamente, a gente tem aqui o plugin do AIDA Pro MCP, e agora eu vou dar uma olhada na documentação para ver como é que a gente instala essa bagaça. Então, é basicamente um pip install. O pip install aqui, ó, vamos ver se a gente já consegue instalar ele. Abrir o terminal. Ele já vai baixar o repositório zip ali. Eu preciso do Python 3.11, que eu tenho 3.9 instalado. Vamos instalar o 3.11 aqui. O EDA Pro MCP ele é feito com Python, né? Então a gente precisa fazer aqui o download do Python 11. Windows Installer. Instalar o Python. E aí, beleza, instalou. Agora vamos reabrir o nosso terminal para ver se a gente já está no Python 3.11. Tá, a gente está no 3.11. Agora, o plugin. Show de bola, instalou. E aí agora, já como ele instalou na path, né, do nosso sistema, a gente consegue executar de qualquer lugar
o IDA Pro MCP, e aí executando o IDA Pro MCP -- install, ele já reconhece a path, né, do IDA Pro, já instala, já reconhece também que eu tenho o plugin Rule Code, que é a extensão do VS Code que eu estou usando aqui, e aí ele já pede para eu fazer um restart, né? Então, eu vou fazer um restart, vou reabrir o VS Code e vamos ver se o servidor de MCP ele já vai estar aqui. Acho que é aqui que fica, né? Servidores locais. Aqui, MCP Servers. Então, ele já está aqui, como vocês podem ver. Por enquanto, ele ainda não acessou em momento algum, então ele não sabe nem quais são as funções que esse servidor ele expõe. Mas para a gente iniciar o servidor de MCP, o que a gente precisa fazer? A gente vai abrir o nosso IDA Pro, tá? E aí vamos fazer o seguinte, vamos pegar um binário aqui. Eu vou abrir o Malware Bazaar, que é, como eu falei, essa database de malware, né, que a galera usa bastante para fazer análise de malware, e vou procurar algum malware, qualquer um aqui. Vamos resolver aqui o CAPTCHA. Então, tipo, aqui de início já dá para ver que a galera já submita bastante vários malwares, né? E a gente tem as tags também do malware, né? Que é basicamente um reconhecimento rápido ali do que o binário upado ele é, né? Então, eu vou focar aqui em algum malware de Windows. Aqui a maioria aqui tem a de Elf. Ó, tem um exe aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui um interessante. Ó, esse aqui é interessante, mas ele é em .NET. A gente pode ver esse depois. Queria ver se a gente teria algum trojão, um rádio que é mais fácil. Aqui, ó. Perfeito. Valley Red. No caso vai ser uma DLL, né? Não vai ser um executável, mas continua sendo para Windows. E aí, para a gente baixar a sample, a gente clica em Download Sample. E aí ele já vai baixar a sample. Tem que desativar o Windows Defender, senão ele vai detectar como malware, provavelmente. Desativar tudo aqui do Windows Defender. E aí, na própria página do Malware Bazaar, a gente consegue já ver que tem várias coisas que ele já escaneia, né? Então, ele já vê ali um TER ID, que é basicamente um scan ali para ver, né, do que é o que foi com que foi compilado esse binário. Tá dizendo aqui que foi compilado com Visual C++, provavelmente MSVC, né, o compilador do MSVC, com Visual Studio. Tem alguns threat intelligences aqui, algumas análises, algumas error rules também, que ele detecta, né? Disable Defender, não sei o que, enfim. Então vamos pegar esse sample, vamos descompactar ela. Assim é infected. E aí vamos jogar no nosso IDA Pro. Perfeito, eu vou botar o tema escuro aqui, até para ajudar um pouco com a visualização, porque está de noite. Boa. Então a gente tem o binário aberto no IDA Pro, e aí o próximo passo que a gente precisa fazer é vir aqui em plugins e era para ter o MCP Server aqui, mas eu acho que ele não reconheceu pela path que instalou. Deixa eu copiar, que provavelmente se a gente botar aqui nessa pasta, vai funcionar. E nessa pasta aqui, copiar isso e botar ali na pasta de plugin. É abrir o IDA agora. Então, como ele já analisou o binário, eu posso só fechar e deixar ele para fazer o pack da database, que ele vai salvar tudo que ele escaneou do binário.
E aí, a próxima vez que a gente abrir aqui, o AIDA Pro, ele vai abrir já com todo o contexto do binário. Se a gente abrir ele aqui. A gente faz o load. Pô. Vamos ver se agora tem o servidor de MCP. Não tem. Deixa eu ver se o AIDA Python... Ah, failed to load Python runtime. Deve ser aqui vou fazer o AIDA PySwitch para setar o runtime do Python. Vou selecionar o 3.11. Provavelmente agora ele vai carregar o runtime do Python. Vamos ver. Agora carregou o runtime do Python. E aqui, no plugin, tem o MCP. E aí a gente inicializa o servidor de MCP e dá um reload aqui. Agora ele conectou no servidor de MCP do AIDA Pro e a gente pode ver que ele expõe várias tools, né, que são várias funções que a inteligência artificial pode chamar. Então, basicamente, é o servidor expondo todas essas funções para dar uma camada de comunicação entre o AIDA e a inteligência artificial. E aí agora a gente tem um chat normal da inteligência artificial, e aí eu posso simplesmente, vou desativar aqui, botar no modo de code e perguntar o que eu tenho aberto no meu AIDA Pro agora. E aí vamos esperar ele responder. Aí ele já reconheceu que tem acesso ao servidor de MCP e vai executar as ferramentas do servidor de MCP. E aí ele já falou que eu tenho uma DLL aberta no AIDA Pro, a localização, o endereço base, o tamanho do módulo, o tamanho do arquivo, enfim. E aí agora eu posso pedir para ele analisar o que é isso. Eu vou dar o contexto que é uma sample de malware e vou pedir para ele me dizer o que essa sample de malware faz. Vamos ver agora a resposta dele. Ele vai chamar a função de entry points, vai retornar os entry points, chamar os imports. E agora ele vai começar a analisar algumas funções em endereços específicos. Aí. Enquanto isso, enquanto ele está fazendo aqui, eu já posso começar a analisar do meu lado. Então, vamos ver aqui. Isso aqui é uma DLL, né? Então, a main da DLL é a DLL main. E aí eu posso dar um F5 aqui para ver, não tem nada da DLL main, vamos ver no assembly. Se ele chama alguma função. Aparentemente não chama nenhuma função, vamos ver se tem algum import interessante. Tem alguns imports interessantes aqui. Vamos ver o que ele fez. Vamos provar. E analisar esse processo, vamos ver o que o programa está importando. Isso aqui é a tabela de importação, né? Entendeu? Vamos ver algum import suspeito, virtual lock. Vamos ver aqui, onde ele é chamado. Tá, ele é chamado aqui. Vamos pegar as referências para essa função. Aqui, ó, essa é a DLL main de verdade. Aquela DLL main é falsa, essa é a DLL main do CRT. Né? Então, essa é a DLL main de verdade. E aí a gente já tem contexto do que é essa DLL main, mas enquanto isso ela já entendeu o que o bagulho faz, né? Então, vamos mostrar aqui o que ela analisou, né? Que é uma DLL maliciosa, mostrando vários indicadores de malware, incluindo mecanismos de persistência pelo regedit, né? Técnica de anti-debugging, enumeração de processo, interação com o navegador, possivelmente algum tipo de filtração de dados, né? Ele pegou aqui uma string, né? Que a gente não chegou a olhar as strings, mas provavelmente se a gente olhar vai ter. Aqui, ó.
ele interage com algumas coisas desses strings são interessantes. Então, por exemplo, tem o alfabeto, provavelmente base 64, tá? De resto é só IAT, né? Essas strings são interessantes, ó. A gente tem uma chamada de regedit aqui, que provavelmente chama a função de regKeyOpen ou alguma coisa assim, ele inicializa um servidor de com, no caso. E aí chama o reg.exe, que é o... isso aqui, provavelmente ele... Não sei, não sei se ele desativa o Defender ou alguma coisa assim pelo regedit. Vamos ver. String found, não sei o que, drop files to example.txt, anti-debugging, the more implements... Ele checa, né? Ele te chama as funções de debugger, então se a gente clicar aqui debugger, a gente vai ver que tem as funções de debugger present, que é justamente para ver se na análise dinâmica tem algum tipo de debugger, né, para validar. E aí esse TBS App Instance parece ser algum tipo de função principal que faz grande parte das coisas, né? Eu não sei se ele interage com rede, muito provavelmente também interage. Aparentemente não, talvez seja só um dropper para alguma outra coisa maior, né? Talvez tenha algum binário embedado aqui ou alguma coisa assim. Ele tem algumas funções, né? Create browser, vamos ver. Ele, aparentemente eles têm uma função que mostra uma message box escrita create browser, por algum motivo. Né? Tem relative virtual address to isName error, TBS app instance. Random string generation, né? Então aquele alfabeto que a gente viu, na verdade, ele não era um alfabeto de base 64 como eu tinha achado que era. Muito provavelmente ele é um alfabeto relacionado à a geração de string aleatória. Vou voltar aqui pro... Opa, deixa eu fechar isso aqui. Aí, aqui no IDLE e aqui no VS Code. Entry point, que chama create browser, critical functions, payload orchestrator, DNS resolution, interessante. Então, tem alguma coisa relacionada à resolução de DNS também. Vamos ver como é que ele faz. Será que tem algum tipo de função que faz a resolução de DNS? Agora eu fiquei curioso. Vamos perguntar para ele. Onde? E aí ele vai decompilar agora a função que ele achou que era esse isName resolve error, né? Provavelmente. Vamos ver se ele chama alguma função. Não, é só um message box de novo. Aí, ó, ele já viu que era. This function doesn't actually perform the DNS resolution, é só um message box, né? Então, como vocês viram, a AI, ela achou que era algo e depois, quando um olho humano viu aquilo, perguntou se realmente faz, ela se corrigiu e mostrou que não era realmente aquilo. Mas é aquilo como eu falei, né? A gente usa essa ferramenta para ajudar. Então, ajudaria muito e adiantaria muito o tempo de uma possível análise de mal, né? Esse binário aqui está bem pequeno, tem pouca coisa. Vamos ver, vamos dar uma olhada em outro nativo para Windows e depois a gente passa para ir para algo relacionado a .NET. Ver algo mais interessante aqui. Vamos ver. De preferência, algo que não está obfuscado, né? Porque se tivesse obfuscado, a gente teria que fazer todo um processo extenso para deobfuscar, e, enfim. A gente não tem esse tempo agora. Eu quero só fazer uma demonstração rápida de como funciona essa WIDA Pro MCP, por exemplo. Deixa eu dar uma olhada nesse aqui.
Parece interessante. Ah, mas eu acho que é .NET esse. Vamos pegar aqui, Remco's Rat é bem simples. Pode ser. .NET também. Muitas coisas são feitas em .NET. Isso que é foda. Ah, aí, nossa, mas tem 14 mega, né? Aí é meio foda. Mas vamos ver. Agora eu vou baixar o Ghidra para mostrar para vocês como a gente faz com o Ghidra. E aí o Ghidra, para você baixar, é basicamente você pesquisa o Ghidra no Google. É esse repositório do GitHub aqui mesmo. E aí a gente vai baixar o release aqui. E enquanto baixa o release aí, eu já vou mostrar para vocês qual é o repositório do MCP, que é o Ghidra MCP, feito pela Lowry Wired. E aí, como vocês podem ver, é basicamente a mesma implementação, né? Tem um servidor que é iniciado no Ghidra, e aí a gente consegue implementar essa fita em algum client, que no caso pode ser o Code, se não VS Code, ou qualquer outro client que suporte o MCP, né? Então, vamos baixar ele aqui também. Nesse meio tempo, acho que já baixou o Ghidra, então vamos instalar o Ghidra, só descompactar. E aí o Ghidra é bem fácil de abrir, é só você executar o Ghidra run, mas tem que instalar o Java, né? Então, vamos baixar o Java aqui no Adopt OpenJDK, que é minha release de JDK de preferência. Não sei se ele suporta um JDK tão novo. Vamos ver. Baixar o Java normal mesmo, que aí é mais rápido e mais fácil também. Do próprio java.com. Windows Online. Nossa, até hoje esse site não mudou, né? Muito, muito old school. Nem o site, nem o instalador. Pô, esperar instalar o Java e a gente vê se o Ghidra vai funcionar agora. Boa. Enterpath. Ah, tem que ser JDK 21 mais, então beleza. Eu vou baixar um JDK bem. O Long Term Support mesmo de Windows, e aí é aquilo, né? Vamos procurar arquitetura, essa VM está em x64, um JDK. Boa. Enquanto baixa, vamos dar uma olhada aqui no sample. Baixou o OpenJDK. E agora eu não vou nem instalar ele, só vou passar a pasta mesmo direto. Ele está pedindo. E ele já salva ali a pasta e abre. Ó. O Guida é esse programão aí. E aí agora vamos fazer a instalação do plugin da Lowry aqui, que é o Ghidra MCP. Então a gente roda o Ghidra, seleciona File Install Extensions. Opa, ok. Tá muito ruim da Alt Tab aqui, né? Aí. File Install Extensions. Clica no mais. E aí seleciona o zip direto. E no caso, ele tá aqui. Talvez tenha que descompactar, né? Ah, é esse zip de dentro. Install anyway. Uh, e aí restart, tá, restart Ghidra, dá um ok, ok.
fecha e reabre meu mano Ghidra. Ghidra run. Close. E aí, make sure file configure developer. Não, não tá aqui. Será que instalou mesmo? Vamos ver de novo. Ah, ele tá aqui, ó. Talvez tenha mudado o lugar. Enfim, vamos ver se pelo menos está aqui em Edit to Options. Não tá. Deixa eu reinstalar. Vamos ver se o famoso reinstalar vai funcionar. Porque ele tá vermelho, né? Por que que ele tá vermelho? Não sei. Vou reinstalar. Reabrir agora, vamos ver. Não tá aparecendo, mano. Doideira. Ah, ele nem instalou aqui. Tá dizendo que tá instalado, mas nem apareceu ali. Negocinho bugado. Bom, talvez a gente não consiga. Talvez a gente não consiga fazer a demonstração com o Ghidra. Porque por algum motivo não está instalando o plugin aqui. Deixa eu tentar. Vamos tentar pegar uma versão mais antiga, né? Vai que essa versão deu ruim, não sei. Nem como deletar eu sei. Não tem nenhum botão para deletar também. Só é assim mesmo. Remove existing. Restart. É isso que eu irei fazer. Configurar. Ainda não está aparecendo. Não sei por que não está aparecendo. Por algum motivo a gente não vai conseguir fazer o exemplo do Ghidra. Mas é basicamente isso. Teoricamente falando, assim, você instala o plugin, né? No Ghidra. Tem uma parte que eu não prestei atenção, não? Eu acho que eu segui certinho aqui, né? Eu acho que eu segui certinho. Tem um vídeo, ó. Vamos ver o vídeo. Install, clica no mais, seleciona os zips. Ok, fecha, abre, close, file. É, não, calma. Opa, install. Ele tá marcado. É que ele tava ficando vermelho por algum motivo. Ah, talvez seja. Ah, calma, calma. Talvez seja porque eu tenho já um servidor MCP aberto no IDA. Vamos ver se é isso mesmo. Instalar de novo o Ghidra MCP, mas dessa vez eu vou instalar o 1.4 mesmo. Não sei porque tá vermelho, mas dá um ok, ok, fecha.
Roda de novo. Tá aqui a extensão. Teoricamente, se a gente for em developer... em developer não aparece. Às vezes o servidor está inicializado. Vamos ver, né? Vamos ver se ele está inicializado. Então, vou pegar aqui a sample que a gente baixou lá. Sample grande essa. Vamos ver se está certo. Assim, infected. E aqui, 13 megas de sample. E aí, basicamente, a gente só cria um projeto novo. Então, project, new project, não shared, project name, clicks, finish. Bota o binário aqui no projeto, dá um OK. E aí agora a gente vai seguir o tutorial aqui de como implementar o servidor MCP. E aí para usar o bagulho, a gente vai ter que clonar esse repositório, né? Baixar o zip, porque eu acho que não tem um git clone. Vai ter que usar uma ferramenta para fazer a bridge do servidor. Bridge. Tem que instalar os requirements, né? Ó, tá? Agora, na teoria, a gente chama assim, ele já está abrindo, já está reconhecendo o binário aqui. Se a gente clicar para frente, ele já vai abrir. Aí já aparece esse dragão bolado aí, para a gente abrir o binário. New extension, new sim, configurar. Ah, agora apareceu. Quando você bota o binário, ele aparece, entendi. Meio confuso, mas tudo bem. Analisamos. Pode ser, analyze, e aí ele começa a analisar, né? Enquanto ele está analisando, vamos vir aqui e executar essa bridgezinha. Iniciou o servidor, tá? Vamos verificar se o servidor está realmente rodando. Acho que era em configure, né? Developer, guia MCP plugin, está rodando, show de bola. E aí agora, provavelmente a gente vem aqui, MCP servers, aí a gente edita o MCP global, é isso. A gente adiciona um novo aqui, que vai ser meu mano Hydra. Provavelmente a gente vai ter que fazer assim. Então, fazer uma cópia, adicionar um novo objeto aqui nesse JSON, cujo nome seria Hydra MCP. E aí a gente já passa a path. E aí a gente passa a path da bridge, tá? Seria basicamente essa pasta. Barra, barra, barra. E aí é bridge MCP Hydra, né? Show de bola. De argumento, a gente passa o que mesmo? Transporte, SSE. A gente passa MCP host, localhost, MCP port, oitenta e 81 e Hydra server
Estaria no HTTP 8080, né? Faltou vírgula. Vamos ver. Retry connection, connection closed. Vamos verificar de novo se é certo. Tá? Me parece certo. Talvez eu esteja. Deixa eu ver se tem algum. Ah, aqui no caso é só o. Não, beleza, beleza. Calma, calma. Aqui no caso é só o negócio, né? Vamos editar de novo. Por que que ficou sem formatação? É só isso aqui. Aí, agora conectou. Beleza. Então, estamos dentro do Kidra. Vamos ver se a gente consegue pegar algum contexto aqui do que está acontecendo aqui, né? Porque eu já estou vendo que a gente já iniciou no Security Init Cookie do TLS, né? Esse binário aqui. Ah, doideira demais, vamos ver as funções dele. Será que a gente consegue. A gente tem um entry point? Security Init, provavelmente essa aqui é a função principal de inicialização. Uma coisa que eu gosto muito de usar também em análise de binário, sim, é o Detected Easy, que ajuda bastante a entender se o binário está obfuscado até também, ou não, né? Vamos dar uma olhada aí. Baixar ele aqui. Opa, peraí, não, isso não é isso aqui não, é esse aqui. Beta. Em 64, Portable. Boa. Vamos jogar o binário aqui. Já ele é meio pesado, ó. Packer detected, jar data compressed, netcore, language C++, AOT, né? Netcore, para quem não sabe, ele não é um código gerenciado, ele é um código nativo, mas ele é compilado usando um compilador ahead of time, que chama, que é o .NET Core, né? Então ele compila ali para nativo e extremamente tem um PDB, né, que é algo que ajuda muito a gente a entender como é que funciona o binário. Vamos conversar um pouco com a inteligência artificial aqui para ver o que que ela acha sobre isso. Deixa eu abrir um chat novo, como é que eu... Aqui. Perguntar o que que eu tenho aberto no Ghidra agora. Aí ele já tem acesso às funções também que são expostas pelo servidor de MCP do Ghidra. Nesse caso, até eu não sei o que exatamente quais são. São 27 funções. Tem algumas funções interessantes, tipo função para listar, função, listar classe, decompilar, enfim. Interessante. Uh, aí ele já disse o que é. Aí eu vou fazer o mesmo prompt, né? Que isso é um sample de malware, tenta entender o que isso faz. Não garanto nada, porque como a gente viu no Detect Cheese aqui, a gente pode ver que tem uma heurística que na seção OR Data tá package, né? Inclusive a gente pode até jogar Advanced e nas seções, Memory Map, Sections, isso, RData.
bem grande a RData. Vamos ver a entropia. Que a entropia geralmente é o que diz se tá pequeado ou não, né? Vamos ver. A RData compõe basicamente o quê? Pô, quase 80% do binário, né? Então, parece estar bem package isso aqui. O .text é onde fica o código-fonte, né? Então, é mais ali para o começo. O .data não é tão usado. PData, Resource tem também, mas o de longe maior é o RData, que é onde fica as strings, enfim. E é provavelmente por isso que deve estar package ou obfuscado, mas vamos ver se pelo menos a inteligência artificial consegue ter uma noção do que isso faz. Vamos ver se ela consegue pelo menos ter uma ideia do que está acontecendo aqui. Basicamente ele vai perguntando para executar várias funções no Ghidra, né, para determinar quais são as funções e tal. E aí a gente tem que aprovar, né, esses pedidos que ele faz. Aí ele já encontrou ali um next-ret stub, ali um string interessante. Ele vai decompilar uma função para entender o que ela faz. E ela vai continuando decompilando as funções aí. Como eu falei, aqui em cima a gente pode ver o custo, né? Então, nesse chat, até agora, a gente está com 0,21 centavos de dólar de custo. Ainda não terminou, né, a análise. Vamos ver quanto que vai dar quando terminar a análise. Vou aumentar aqui para ajudar a leitura também. Enquanto isso, eu vou até procurar aqui, por último, que eu quero mostrar para vocês, é um binário em .NET. Ver se a gente consegue pegar alguma coisa interessante, só para mostrar como é que é um código que não é compilado nativamente, e sim compilado de forma gerenciada. Deixa eu ver se eu consigo procurar pela tag .NET, né? Talvez seja mais fácil do que procurar manualmente. Aí, bem mais fácil. A Syncret. A Syncret, se eu não me engano, é um Red open source, não é? Ou não? Enfim, tem a versão open source dele. Vamos ver se deve ser a mesma, né? Vamos baixar essa sample. Tem só 66 KB, provavelmente é. Perfect. Vamos ver como tá a análise, ainda tá. Nossa, ele decompilou uma função gigante ali e estourou o contexto. Estourou o contexto da AI, agora tá 182 mil tokens. É, ele conseguiu condensar ali o contexto. Ele se perdeu porque ele foi decompilar essa função aqui, que é gigantesca e acabou se perdendo na análise, até porque o binário é muito grande também, né? Então significa que a análise ela vai respectivamente ser mais complexa. Mas se a gente subir, eu lembro que eu tinha visto algum string relacionada
a um Next-RET, né? Next-RET stub.exe, o stub.dll talvez seja algum staging, algum tipo de dropper ou alguma coisa assim relacionada a esse RET, e só com isso a gente já sabe que pelo menos é um malware. E agora, eu tô quase estourando o tempo, queria só mostrar rapidinho aqui um, um binário em .NET, bonitinho. E aí para o .NET, como sempre, né? A primeira coisa que eu sempre faço é abrir no Detective, e aqui a gente já vai ver, né? Que é um binário para Windows, né? É compilado em VB.NET, roda .NET Framework, né? Que é a framework que interpreta o código, interpreta o IL. E aí aqui tem até o malware, e anti-analysis, anti-debug, anti-box, anti-sandbox, enfim. E aí vamos baixar o DNSPy aqui, que ele é basicamente um disassembler, né, entre aspas, assim, para .NET. Mas não é disassembler porque, enfim, .NET é uma linguagem que não é compilada nativamente. Então, é basicamente uma forma de você interpretar o código de Instruction Language, né, a linguagem de instruções do .NET, né. Então, vamos abrir aqui ele, DNSPyzinho. E aí, assim que a gente joga, a gente já vê que tem um async client. O binário ele tá meio obfuscado, mas ainda dá para entender mais ou menos o que ele faz. Como eu falei, isso aqui é um código que é gerenciado, então ele não é nativo. Então a gente consegue meio que traduzir ele diretamente para como se fosse o código-fonte de verdade do próprio programa, né? Que no caso, o Dennis Pai ele vê originalmente é isso aqui, né? Que é Instruction Language. E aí, basicamente, ele tem um tradutor interno para linguagens diferentes, como Visual Basic ou C Sharp, né? E aí facilita bastante a análise, né? A gente pode ver aqui que tem várias funções interessantes. O nome das funções ela está encriptado, mas dá para a gente ver que ele já rouba, ele instala extensões ou rouba coisas de extensões, provavelmente, de extensão de carteira de Bitcoin ou algum tipo de coisa assim. Firefox, isso aqui são algumas funções de painvoke, né, para chamar a função nativa. Iniciar processo. Isso aqui é um keylogger, provavelmente, né? Isso aqui provavelmente ele chama ali a set Windows Hook X para setar um hook em, no, no, em todo o contexto de teclado e pegar todas as teclas que são digitadas, até dá para ver aqui, né? Porque ele checa pelo número da tecla e diz que, enfim, a tecla que foi apertada é essa ou aquela. Uh, Enumeração de processo, que é besteira. Vamos ver se a gente consegue encontrar para onde eles filtram todos esses dados, né? Vamos ver se é um servidor HTTP ou alguma coisa assim. Vou usar aqui a ferramenta de search, string, vamos ver se tem HTTP em algum lugar. Somente nesse arquivo selecionado. Vamos barra. Aqui já é do Opera, né? IPv4, IPv. Provavelmente isso aqui são as variáveis de filtração. São as variáveis locais, né? Provavelmente essas variáveis, ó, vamos ver. Analyze, use readby, para ver o que lê essas variáveis. Aí, ó. Our Security Service Provider. Então, provavelmente tem uma chave de RSA, enfim, não vou entrar nesse mérito agora, porque vai estender um pouco, mas provavelmente tem uma chave de RSA embutida aqui dentro mesmo, que já faz toda a decriptografia dessas variáveis, e quando você faz a decriptografia delas, o resultado é, obviamente, endereço de IP de filtração para servidor de C2, ou outras coisas que são sensíveis e que o criador de malware não quis que a pessoa que esteja analisando consiga ter acesso com tanta facilidade assim, né? No caso do DNSPy, a gente não tem o servidor de MCP, mas o AIDA Pro, ele interpreta C Sharp e L também, então dá pra gente usar o AIDA Pro para isso. Eu não sei se o Ghidra faz isso, tá? Mas eu sei que o AIDA Pro faz. E talvez tenha, assim, algum servidor de MCP pro DNSPy, eu só não conheço mesmo, porque eu nunca precisei usar. Mas com certeza provavelmente tem aí, ó, tem.
E aí, enfim, ajuda bastante, né? Qualquer coisa que você quiser, enfim, estender o uso da inteligência artificial, você pode pesquisar e no final botar MCP, o servidor de MCP, que provavelmente vai existir. Então aqui a gente pode ver que tem, né, um servidor de MCP para o Densify. Nunca usei, fica a critério de vocês dar uma olhada, enfim, para entender, mas aparentemente ele implementou um servidor que funciona legal, que dá para abrir as funções e ler, e, enfim, ler o código de Instruction Language, né? E aí, bom, é meio que isso que eu queria trazer, assim, uma análise meio que mais ao vivo e, tipo, né, meio que me aventurando ao vivo aqui, é, sobre todos os problemas que a gente teve no Ghidra e tal, mas eu acho que deu tudo certo, a gente conseguiu mostrar como é que instalou no Ghidra e tal, e como que a gente usou, né, também no Ghidra por meio do VS Code. Existem várias outras formas de você usar o MCP, um cliente de MCP, como eu falei aqui, eu estou usando uma extensão chamada RuCode no VS Code, mas existem outras extensões para o VS Code, e também existem outros programas, como o Cursor, ou, enfim, outros programas no geral, né? E é isso, assim, é basicamente isso, e quem tiver alguma pergunta é só mandar. Quem quiser me chamar, ou enfim, esse é o meu e-mail, ou LinkedIn, ou esse é o meu nick, se você me encontrar por aí, né? E muito obrigado. Ok, Rafael, nós que agradecemos também. Inclusive, tem uma pergunta aqui que foi elaborada logo no começo da palestra, que é do Breno Augusto. Com a inteligência artificial, você acha que os antivírus têm mais detecção para malware, mais rápida ou algo do tipo? Com a inteligência artificial, você acha que os antivírus têm mais detecção para malware, mais rápido ou algo do tipo? Isso. Ah, entendi o que você quis dizer. Então, hoje em dia existem tipo, antivírus que são mais avançados, tipo, por exemplo, EDRs ou coisas afim, desse tipo, que eles têm um algoritmo de machine learning que ajuda bastante a reconhecer binários e padrões em binários e tal. Esse tipo de algoritmo de machine learning é algo que tem a ver com a inteligência artificial, não necessariamente é a inteligência artificial, acho que você acha que é, tipo, de texto e tal, mas é inteligência artificial, é machine learning, e sim ajuda bastante o reconhecimento de vírus. Certo. O Heitor, ele fez mais uma pergunta aqui, que é, você mencionou como os LMS aceleram a triagem e a geração de hipóteses. Sabemos que eles podem alucinar ou gerar código inseguro. Na prática, como você e sua equipe estabelece um limite de confiança para descobertas de um LLM antes de levá-las para uma operação crítica? Existe um processo de validação humana obrigatório e irrevogável? Não, com certeza, como eu falei desde o começo, né, desde o início da talk, a, as LLMs, elas são usadas para ajudar você, não para fazer o trabalho por você. Então, sempre tem uma validação antes de fazer o prompt e depois da resposta da inteligência artificial para validar se aquilo é realmente algo que foi encontrado de verdade, ou se foi um falso positivo, ou se, enfim, ela só alucinou e me deu alguma coisa que não tem nada a ver, sabe? O Luiz fez mais uma pergunta, que é assim, o malware poderia fazer algum prompt injection? Como assim? Nesse caso, não, né? Porque a gente está analisando estaticamente um malware com uma ferramenta que, enfim, né, o malware não é nem executado, então não tem nem como fazer nenhum tipo de prompt injection no prompt ou alguma coisa assim. Certo. E aqui a última pergunta, também do Heitor, vimos que LLMS podem ser jailbreakados ou ter seus sapetes ou ter seus sapetis contornados. Na sua visão, como ofensor, como você anteve a evolução do uso de LLM por grupos de ameaça? Eles estão usados principalmente para gerar malware, commodity em massa, ou já existem indícios de que podem auxiliar na criação de exploits
sofisticados e ataques direcionados? Bom, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Vimos que LLMs podem ser jailbreakados ou ter seus safeties contornados. Na sua visão, como ofensor, como você anteve a evolução do uso de LLMs, público de ameaça? Não entendi. A sua pergunta é, tipo, como hoje em dia os APTs ou, enfim, atores maliciosos usam LLM para facilitar no desenvolvimento de malware? Essa foi a pergunta? Para Eu, executar exploit mais sofisticado ou ataque mais direcionado baseado em LLM? Que se sim, isso é algo que a gente já vê hoje em dia. Tem várias pesquisas, recentemente lançou uma pesquisa da própria Anthropic também, sobre um APT que estava usando o cloud para procurar vulnerabilidade, desenvolver malware, e, enfim, fazer toda essa execução. certo. Ok, então, gente. Bom, temos uma perguntinha que fizeram nas perguntas e respostas, da ferramenta aqui. Como garantir a anonimização ao pedir para a IA pública interpretar um código proprietário obtido através de engenharia reversa? Ou a busca pela interpretação de um código-fonte específico e proprietário pela IA pública pode ser monitorada pelas empresas que a produziram? Show. Deixa eu só terminar na pergunta do Heitor, que agora eu processei e entendi qual foi a pergunta dele. Foi, hoje em dia, esses LLMs públicos como o GPT ou Cloud, eles têm uma coisa chamada alinhamento, que é uma forma de você limitar o que a LLM pode fazer. Então, por exemplo, se você pedir para ela te dar a receita de uma bomba nuclear, ela não vai te dar, né? Então, existem formas diferentes de você contornar, assim, e fazer o jailbreak de LLMs. Tem uma pesquisa incrível que inclusive, eu acho que eu posso até mandar aqui, para depois você dar uma olhada, que é uma pesquisa de GCG, Greedy Gradient, não, alguma coisa de algum algoritmo específico para dar bypass nesses nessas LLMs mais avançadas, né? Essa pesquisa aqui, ó, deixa eu mandar. Esse aqui. Depois você dá uma olhada, é bem interessante, assim. Ele implementou um algoritmo que vai testando várias vezes, vários textos diferentes, até que um dos textos, por algum motivo, a LLM interpreta como uma mensagem normal e o alinhamento ele passa despercebido, né? Mas beleza. A pergunta feita no chat de perguntas, né? Como garantir a anonimização ao pedir para a IA pública interpretar o código próprio obtido através da engenharia reversa? Então, basicamente, quando você usa um LLM público, tipo o ChatGPT ou o Claude, muito provavelmente seu prompt está sendo enviado para ser estudado ou, enfim. Para você garantir essa anonimização, essa privacidade a mais, né, você hospedaria um modelo de linguagem local, um LLM local. E aí você teria que ter uma GPU decente, né, uma GPU boa, para conseguir rodar dependendo do tamanho de bilhões de parâmetros que a LLM vai ter. Mas dá sim para você hospedar sua LLM local e usar ela para fazer todas essas análises. Assim você garantiria a anonimização, né? É certo. basicamente isso. Certo. Tem mais nenhuma pergunta? Primeiramente, em nome da Elix, quero agradecer pela palestra. Foi uma palestra muito boa, uma palestra muito legal de se assistir. Muito obrigado. Obrigado a Obrigado pelo todos também convite. Obrigado a todos que compareceram. É isso, uma boa noite. Muito obrigado. Tamo junto. Junto. É nóis.